Lola, com seus óculos escuros e vestindo um conjunto totalmente preto, saiu do carro com uma atitude firme e determinada. Quando ela colocou os pés no chão e se preparou para caminhar em direção à delegacia, uma enxurrada de câmeras e flashes a cercou. O barulho das perguntas sendo jogadas para ela por uma massa de jornalistas e paparazzi fazia com que o momento se tornasse ainda mais carregado de tensão. Eles estavam desesperados por qualquer informação, qualquer pista que ela pudesse oferecer para o que realmente estava acontecendo. A atmosfera estava elétrica e o som dos flashes parecia ecoar por toda a rua, como se uma grande tempestade de mídia tivesse se formado ao redor de Lola. Ela não se deixou abalar, mantendo a postura, mas por dentro, o peso da situação a consumia. Era difícil continuar seguindo em frente, com toda a pressão que vinha com ser o centro de tanta atenção. Sabia que cada movimento que fizesse, cada palavra que dissesse, seria analisada, comentada e julgada. Mas ela tinha algo muito maior para lidar naquele momento. Algo muito mais importante do que as câmeras e os olhares inquisidores. Quando entrou na delegacia, o ambiente estava pesado. O delegado a aguardava e sua expressão séria não deixava espaço para qualquer tipo de diversão. Ele sabia que estava lidando com uma situação delicada e, por isso, fez perguntas que iam direto ao ponto. Como foi a conversa com Viviane? Ele perguntou com um olhar atento, tentando desvendar o que realmente acontecera entre elas. Lola, com a voz suave, mas carregada de emoção, respondeu sem hesitar. Ela disse que Viviane era mais do que apenas uma amiga para ela. A relação entre elas era profunda, uma amizade verdadeira, que havia sido testada por muitos altos e baixos. Ela realmente conhecia Viviane de uma forma que poucos poderiam entender. Sabia o que se passava na cabeça dela, o que realmente ela sentia. Quando estavam juntas, tudo parecia ser mais claro, mais fácil de lidar. Porém, como em todas as relações, até mesmo a amizade mais sólida tem seus momentos de falha. Lola continuou, explicando que a última conversa com Viviane fora marcada por um pedido de perdão. Viviane, cheia de arrependimento, acreditava que tudo parecia ser resolvido entre elas. Ela parecia esperançosa, como se ao pedir perdão, algo mágico fosse acontecer e as coisas voltassem ao normal. A dor de Lola era visível, mas ela tentou manter a compostura enquanto contava sobre aquele momento íntimo e frágil. Ao falar disso, não conseguiu mais esconder suas lágrimas. Ela se deixou levar pela emoção e chorou, sentindo o peso do arrependimento e da perda. Ela relatou que a verdadeira bomba, o que realmente havia causado toda aquela confusão, não tinha sido planejado para atingir Viviane. A bomba em seu real propósito era para ela mesma, Lola. Foi um ataque contra ela, e Viviane, por uma fatalidade, acabou sendo vítima. O delegado então questionou quem poderia ter sido responsável por tal ato, mas Lola, com uma certeza que cortava o ar, afirmou que Sofia era a culpada. Não havia dúvidas em sua mente de que Sofia estava por trás de tudo aquilo. Ela não queria acreditar, mas tudo indicava que ela era a responsável. A tensão no ambiente aumentou quando o nome de Sofia foi mencionado. De algum modo, havia algo em Lola que a levava a acreditar que Sofia tinha motivos pessoais, coisas que a levariam a agir de forma tão drástica. Enquanto tudo isso acontecia, do outro lado, Sofia estava tomada pela culpa. Ela não conseguia parar de se perguntar se tinha sido a causadora do falecimento de Viviane. A ideia de que a morte de Viviane poderia ser de alguma forma sua culpa a torturava. Era uma dor silenciosa, mas real. Algo dentro dela estava quebrado, e ela não sabia como lidar com isso. A culpa era um peso que ela não conseguia largar, e a cada momento parecia mais difícil de suportar. Mais tarde, quando Lola chegou em sua casa, ela encontrou sua família esperando por ela, provavelmente preocupada com o que estava acontecendo. Decidiu então desabafar, compartilhar o que tinha acontecido e especialmente o que sentia em relação a Viviane. Ela falou sobre o desejo de não ver Viviane presa, de não querer que ela pagasse por algo que, para ela, parecia um erro cometido em meio a uma situação muito maior do que qualquer uma delas poderia controlar. A sinceridade de Lola transpareceu enquanto ela falava sobre a amizade que existia entre elas. Algo que não deveria ser quebrado por mal-entendidos ou pelas circunstâncias. Logo depois, Lola se encontrou com Gabriel. Eles se abraçaram, mas o clima entre os dois estava carregado de tensão. Gabriel, com seu olhar sério, disse que Viviane, embora tivesse sido leal a Lola, o havia traído de uma forma irreparável. Ele não podia esquecer o que Viviane fizera com ele.
No entanto, Lola, tentando entender o que ele queria dizer, pediu mais explicações. Gabriel então mencionou o caso da modelo e questionou se Lola se lembrava do que havia acontecido. Ela, claramente desconfortável, respondeu que não estava em condições de discutir sobre aquele assunto. A conversa continuou tensa e, embora houvesse um espaço para diálogo, a comunicação entre eles estava quebrada. Enquanto conversavam, Lola revelou que sentia que alguém estava tentando agir contra ela, e ela pediu para Gabriel conseguir uma foto de Sofia, que ela queria encaminhar à polícia. As coisas estavam se tornando cada vez mais difíceis de controlar, e o jogo político entre as pessoas ao seu redor estava se tornando uma verdadeira batalha. Ela sabia que precisaria lidar com tudo aquilo, mas as peças estavam se movendo de uma forma que ela não podia mais prever. Enquanto isso, Gabriel se encontrava com Sofia. Eles estavam em um momento de aproximação, e Gabriel, sem conseguir esconder os sentimentos que nutria por ela, disse que não conseguia parar de pensar nela. A tensão no ar entre os dois era palpável, mas, antes de qualquer coisa que pudesse acontecer, Carol apareceu de repente. Gabriel, visivelmente nervoso, se apressou em sair, alegando estar atrasado para algum compromisso. E Sofia, sem muita reação, também seguiu seu caminho, deixando a cena ainda mais carregada de um climão não resolvido. Em casa, Lola, em um momento de introspecção, começou a gravar um vídeo. Ela sentia a necessidade de expressar algo que estava entalado em sua garganta. Com um tom de voz mais suave, disse que precisava de uma massagem para relaxar, para tentar se livrar um pouco da pressão que sentia. Nesse momento, Sofia, disfarçada sob a identidade de Júlia, se ofereceu para realizar a massagem. Lola, durante o processo, começou a falar sobre suas reflexões mais profundas, compartilhando sua visão de que tudo o que estava acontecendo tinha um propósito maior. Ela disse que Deus sabe o que faz e que, embora Viviane tivesse morrido, a bomba que havia matado Viviane tinha, na verdade, como alvo inicial ela mesma, Lola. Era uma revelação chocante, mas uma verdade que ela acreditava ser importante para compreender o que estava acontecendo em sua vida. Enquanto isso, Gisela e Carol estavam se divertindo no quarto de Gisela, dançando e se distraindo com a leveza da música. Elas riam, se soltavam e, por um momento, tudo parecia mais simples. No entanto, a alegria foi interrompida pela entrada de Rogue, que logo fez Carol sair para que ele pudesse conversar com Gisela em particular. Ele sugeriu que Gisela deveria investir em algo para honrar sua mãe falecida e lhe pediu para deixar as aulas de dança de lado. Gisela ficou pensativa, confusa sobre o que ele realmente queria dela, mas tentou manter a calma, ouvindo suas palavras com atenção. Na mesa de jantar, Sofia, visivelmente irritada, comentou sobre ter ouvido que sua mãe tinha um caso com o marido de Lola. Elvira, tentando manter a calma, disse que as pessoas que fazem essas acusações são sujas, que elas não se importam com os sentimentos dos outros. A conversa ficou tensa, mas aos poucos todos se acalmaram. Sofia, no entanto, estava visivelmente furiosa e decidiu sair da mesa antes que a situação se tornasse ainda mais insustentável. Ela precisava de um tempo sozinha para processar tudo o que estava acontecendo. De volta à situação de Lola, Benjamin se aproximou dela e perguntou, com uma expressão preocupada, se na caixa que ela tinha guardado poderia haver algo que o incriminasse. Esse questionamento fez com que Lola começasse a lembrar do inquérito de Rebeca, o que a deixou ainda mais apreensiva. Ela decidiu ir até o local onde os documentos estavam guardados, mas ao chegar lá, teve uma surpresa. Sofia estava ali, e ao perceber que Lola a havia visto, Sofia a empurrou, tentando escapar sem ser pega. Lola, atordoada, tentou entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Sofia já havia desaparecido na correria. Após a interação com Sofia, Lola se encontrou com Gisela, e com um tom de desabafo, ela disse que Rogue parecia ser alguém que estava constantemente tentando derrubar as mulheres ao seu redor. Ele as manipulava, as fazia duvidar de si mesmas. Gisela, preocupada com o rumo que sua vida estava tomando, começou a pensar nas palavras de Lola e considerar suas próprias escolhas. A amizade delas era forte o suficiente para que Gisela confiasse em Lola e se sentisse amparada, mas as decisões que estavam sendo tomadas começavam a pesar sobre ela. Elvira, tentando ser diplomática, falou com Lola e sugeriu que apresentasse Sofia de uma maneira mais controlada.
como Júlia. Lola, percebendo que as coisas estavam se complicando, decidiu seguir o conselho e apresentou Sofia disfarçada para Elvira. O marido de Elvira, por sua vez, foi contratado para ser o motorista da casa de Lola, o que, de certa forma, mudava a dinâmica da família e da casa onde ela vivia. Tudo estava se misturando de forma inesperada. Em uma aula de dança, Gisela se viu nervosa ao se olhar no espelho. Sua insegurança estava visível, mas ela forçou-se a superar isso. E ao final, sua performance foi excelente. Ela se sentiu orgulhosa de si mesma, mas o nervosismo ainda estava ali, como uma sombra que não a deixava. O nervosismo a acompanhava, escorrendo por suas veias como um veneno que a impedia de sentir completamente livre. Cada movimento, cada respiração parecia ser vigiado, como se ela estivesse constantemente sendo observada por olhos invisíveis que podiam julgá-la a qualquer momento. Ela tentou se concentrar, mas era impossível não sentir o peso daquela sensação, como um manto de desconforto que a envolvia a cada passo. A insegurança se espalhava pelo seu corpo, tomando seus músculos rígidos e seus pensamentos mais nebulosos. Ela sabia que, por mais que tentasse disfarçar, aquela sensação de estar sendo constantemente analisada não ia embora. As incertezas sobre suas escolhas, os medos não resolvidos, tudo isso se misturava, tomando os minutos em horas e as horas em uma eternidade. Ela forçou-se a se manter firme, mas algo dentro dela tremia. Ela queria gritar, lançar tudo para o alto, se libertar dessa pressão constante que estava esmagando sua mente. Mas ela sabia que não podia. As consequências de um erro, de um passo em falso, eram muito grandes. Em cada esquina, em cada troca de olhares, ela sentia o peso da responsabilidade, como se estivesse sempre à beira do precipício, prestes a cair. A sombra, essa sensação incômoda de estar sendo observada, era como um lembrete cruel de que sua vida já não era mais a mesma. A tranquilidade de antes, aquela sensação de controle que ela um dia tivera sobre tudo ao seu redor, havia desaparecido. Agora tudo era imprevisível, turbulento e de certa forma ameaçador. Mesmo quando ela tentava relaxar, mesmo quando buscava um momento de paz, a sombra continuava ali, inescapável, acompanhando cada movimento seu, como uma parte de sua própria alma que não podia se livrar. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. Ela olhou para o reflexo no espelho, tentando encontrar algum vestígio da mulher forte que um dia foi. Mas o que ela viu foi uma versão de si mesma que estava perdida, hesitante, com um olhar que parecia vazio, como se ela estivesse apenas passando por aquele momento sem realmente viver. O peso de tudo o que estava acontecendo estava corroendo sua confiança, deixando-a mais vulnerável a cada segundo. E por mais que tentasse se manter focada, a verdade era que nada mais parecia fazer sentido. Cada conversa, cada gesto, cada passo que dava, tudo parecia fazer parte de um grande jogo, uma peça que ela não sabia jogar, mas que de alguma forma estava sendo arrastada para o centro. A sombra continuava ali, ainda forte, ainda impossível de ignorar. Até que ela se perguntava se algum dia seria capaz de se livrar dessa sensação de que estava constantemente sendo observada, avaliada, julgada. Cada movimento, por mais simples que fosse, tinha o poder de desencadear uma reação em cadeia. Ela sentia que as peças estavam se movendo ao seu redor de uma forma que ela não compreendia completamente, mas que sabia que era impossível de controlar. Havia algo maior em jogo, algo que ela estava começando a perceber, mas que ainda não conseguia decifrar. E enquanto a sombra permanecia ali, ela sabia que precisava encontrar uma maneira de se libertar, de recuperar sua força, antes que fosse tarde demais.